Estamos dando início a mais um Jornal AG News ao vivo para o nosso querido telespectador. Informando que nós hoje somos uma programação completa para o nosso querido telespectador. A GTV, a Bolinha Laranja, é uma emissora de TV dentro da tecnologia streaming, mas com uma programação televisiva 24 horas por dia, trazendo conteúdos e programas especiais produzidos para você, telespectador. Hoje, no Jornal AG News, a gente geralmente traz um convidado no primeiro bloco, depois nós temos sempre os esportes com o nosso comentarista Fausto Crezana e encerramos com o Clima-Tempo. Hoje, o jornal vai dedicar o início a orientar e explicar toda a programação da GTV, para que você conheça um pouquinho do site, um pouquinho de toda a programação que vem sendo construída para entregar um conteúdo voltado à família. A GTV, para quem acompanha, e para quem vai começar a acompanhar e conhecer através de programas que estão vindo e atraindo você, telespectador, nós temos uma missão como emissora de TV. E a nossa missão está ligada na preocupação do conteúdo da comunicação, o conteúdo televisivo que é entregue para a população. Então, nós viemos construindo um trabalho de muito valor já há alguns anos. Quem já me conhece, a GTV nasceu com a programação do meu programa Andréa Grezana, e ali eu comecei a ver que eu queria expandir com outros programas, eu não me via apenas com um programa, com um tema, com um conteúdo. Então, ali foram nascendo quadros dentro do meu programa. Aí o programa de esportes, daí o quadro de esportes, o quadro infantil, que era o Kids, o quadro de viagens, o quadro de entrevistas. Então, foram nascendo o quadro da balada, o Caindo na Balada. Então, foram nascendo quadros para que eu pudesse entender o que eu queria realmente trazer para o nosso telespectador. E isso é muito importante você entender, que nada se constrói do dia para a noite. E o trabalho da identificação da comunicação e da identificação da missão que nós temos quando exercemos a comunicação, ela é muito importante. Hoje nós temos uma questão muito de uma expansão muito grande das redes sociais, do desempenho da comunicação, as pessoas se descobrindo, que é muito importante. As redes sociais trouxeram essa liberdade das pessoas poderem se destravar, né? E conseguiram se descobrir. Inclusive, nós começamos no início dos canais de YouTube, nós começamos produzindo vídeos para exatamente isso, construir programas e as pessoas poderem encontrar essas entrevistas e poderem ser assistidas. Por quê? Na época, o YouTube não tinha custo nenhum. Então, o nosso trabalho era entrevistar e deixar lá o conteúdo. Mas muita gente, naquela época, começou, porque o YouTube começou realmente a expandir e a trazer a motivação para se tornar o famoso YouTuber. Mas, como o meu trabalho não se identificava com aquele tipo de conteúdo que trazia a visibilidade de YouTuber, eu segui continuando porque a minha diretriz era sempre construir história, registrar história, trazer o registro de uma entrevista de valor para os meus telespectadores. Então, mesmo eu estando numa plataforma de vídeo streaming, eu tratava ela como uma programação televisiva. Até então, que na construção, o programa Andréa Grezana foi para a TV, foi para o canal 6 da NET, onde nós temos até hoje a nossa programação. Ali,
eu fui realmente construindo o lastro da identidade, para onde, né, a programação da AGTV, que hoje é a GTV, mas ela nasceu como a GEMove. A GEMove, alguém que assistir vai lembrar, nós fomos uma das primeiras TVs web, aí nós lançamos o nosso site, nós fomos a primeira TV web a estar na Stock Car, a fazer programas de balada. Então, nós tivemos assim uma grande repercussão em programas que eram para a rede social, no caso, para o site, que eram as chamadas TVs webs, que nasceram em sites. Depois foram chegando as redes sociais e foram começando a interagir, mas o nosso início foi com a GEMove no site, trazendo essa interatividade, lançamos aplicativo para interagir com o público, mas ainda era um produto que precisava amadurecer, precisava ser lapidado. Então, a ideia, ela veio sendo construída. Para quem não conhece, eu fui para São Paulo, morei 3 meses lá para estudar, porque eu tinha uma vontade muito grande de fazer com que a GEMove tivesse uma sede em São Paulo para trazer conteúdo em tempo real, porque eu percebia que ainda tinha espaço, mesmo com tantas emissoras de qualidade, com grandes estruturas, eu queria trazer exatamente o espaço para o pequeno e médio, que acabava não tendo a possibilidade de estar sendo visto dentro de uma comunicação televisiva pelos valores, né, muito altos para esse investimento. Então, ali nasceu a vontade de a gente poder trazer essa espaço para todos os pequenos e médios empreendedores. Claro que, falando isso, é importante dizer que realmente nasceu justamente pela minha própria experiência, porque o AGMove, a GTV, o programa Andréa Grezana, lá atrás iniciam quando eu fecho a minha grife de bolsas e sapatos em couro, que me deram essa visibilidade, porque eu testei todos os meios de comunicação, jornais, revistas, né, anúncios, redes sociais, e o que me chamou a atenção é que eu fazia um programa de televisão para divulgar os meus produtos e as pessoas na rua me chamavam e gostavam de ver eu falando sobre moda. E eu nem chegava a falar sobre moda, eu acabava mais divulgando o produto, mas eu explicava sobre o produto, como deveria usar o produto, né, as minhas bolsas em couro. E ali eu percebi que a comunicação televisiva, ela conseguiria, né, atingir aquele mesmo cliente que eu tinha tanto amor e que a cada peça que eu vendia, que eu entregava para um cliente, era feita com amor, era a conexão dela comigo. E ali eu me sentia, às vezes, né, restrita, porque numa loja física, mesmo numa loja virtual, tentamos, né, com o nosso site virtual, mas ainda era muito recente essas plataformas. Ali eu percebi a importância do que eu queria realmente. Era o contato, saber que eu conseguia fazer com que aquela pessoa que teria o contato comigo, adquirindo aquela bolsa, ela adquiria um pouco da minha história, ela adquiria o meu carinho, a minha atenção, o valor que eu dava para ela. Então, eu senti que aquela repercussão começou a tomar uma proporção muito maior do que eu mesma planejava. E quando eu me vi na necessidade de ter que fechar a minha loja por uma questão do mercado, uma queda econômica que foi uma avalanche no Brasil em 2014 para 2015, ali eu percebi, mas se eu amo me conectar com as pessoas, eu tenho contato, né, com pessoas que nem sempre todo mundo vai poder conectar. Vamos trazer essas histórias para essas pessoas se motivarem nesse momento de dor, de renovação, de ter que se reinventar. Eu mesma estava me reinventando, então eu queria ser prova de que era possível. Então, começou o programa No Sofá com a Andréa Grezana,
onde eu entrevistava pessoas contando suas histórias, as suas superações e as suas vitórias. O No Sofá com a Andréa Grezana toma espaço para a atual de hoje, o Frente a Frente com a Andréa Grezana, que também tem esse mesmo sentido de programação. O Sofá é que era mais presencial, o Frente a Frente acabou se tornando um programa para acessar grandes personalidades, grandes histórias de pessoas que estão à distância. E com essa tecnologia do estúdio virtual, a gente consegue conectar e trazer histórias aqui para o nosso telespectador de pessoas que a gente às vezes pensa que a vida foi muito fácil, mas não foi. Foi de muita luta, de muita conquista e muita superação. Então, você assiste no Frente a Frente com o André Grezano histórias que vão motivar você a se superar. Então, contando um pouquinho para vocês da história de como iniciou a GTV. Então, ali foram muitos anos, estamos aí com 10 anos construindo passo a passo a GTV, e hoje nós estamos num momento de muita satisfação, porque a GTV ela veio construindo seu lastro justamente na construção da escadinha, porque a tecnologia, o avanço, ele dá essa sensação de um salto do dia para a noite. Mas não, nós estamos ali construindo passo a passo. Porque um nome de valor, um nome reconhecido no mercado, ele não surge do dia para a noite. Um nome precisa ter história, precisa ter conteúdo. Então, nós ficamos muito felizes porque de um trabalho de muito valor para reconhecer. E isso hoje eu consigo entender muito, porque não dizendo que somos diferentes por ser de origem italiana, mas valorizando que o italiano tenha dentro da sua identidade esse valor humano de tradição, de resguardar, de valorizar o nosso sobrenome. Então, eu cresci exatamente querendo construir esse grande valor e trazer para as pessoas esse amor que nós temos, que a família Grezana tem. E isso, óbvio, tenho que agradecer ao meu pai, Luiz Maria Grezana, minha mãe, que também é parte de toda essa orientação, porque eu cresci entendendo o valor dos seres humanos, o valor da importância que nós temos que produzir, mas para algo que tenha sentido, não apenas para usufruir. Então é muito importante a diferença e nós vamos estar tratando isso conta-gota aqui para você voltar a despertar e entender o sentido das coisas. Então, a programação da GTV ela é toda criada e desenvolvida para cada programa trazer uma mensagem para reconstruir os valores da família. E eu me sinto muito grata e muito realizada com este trabalho, porque hoje nós temos programas dentro da programação da GTV com muito trabalho, muito suor, muito empenho de cada um que realiza o seu programa para entregar para você. Então, nós conseguimos construir uma família que se preocupa com o conteúdo que está entregando para você que está na sua residência. Aqui o conteúdo ele não é feito somente para ser produzido e ser jogado dentro de uma plataforma de vídeos. E a gente sabe que muitos nascem por aí, não é, digamos, desvalorizando. Mas hoje a GTV ela é essa porta para esses programas de pequeno porte, mas que tem valor a entregar, que tem uma construção, que tem um planejamento para o futuro. Aquele que pensa no momento, ele não se identifica com a GTV. E aí eu digo, espaço na comunicação tem para todos. Todos, em todos os lugares. Mas o que a gente está construindo aqui na GTV é exatamente uma família que se preocupa com os mesmos valores. E os valores são valores que não têm fim. São valores que as pessoas precisam entender que não são de momento. São valores eternos, valores que nós precisamos estar a todo momento fortalecendo. E é exatamente com este propósito, com esta
realização que eu trago para você, telespectador, que a GTV está no momento áureo de expansão, porque nós não vamos parar. Ela vem sendo construída justamente para tomar o espaço nos lares, nas casas, nas famílias, para que o mundo possa identificar uma programação, um local onde ele possa se identificar. Porque muitos, nós não somos perfeitos, somos seres humanos e cada um com a sua identidade. Mas a gente quer exatamente atender aquele que vai realmente identificar os valores que é compatível com o seu e vai se sentir realizado, porque sabe que tem uma emissora de TV que se preocupa com seus valores. Nós queremos lhe entregar, lhe conectar, para que você saiba que você não está sozinho, que nós temos sim uma programação, uma emissora que se preocupa com esses valores que por muitas vezes ficam adormecidos. Mas não, nós queremos que a GTV seja reconhecida no mundo. E hoje a gente tem a grata alegria de estarmos em vários países, sendo acompanhado por vários países. Mas nós queremos muito, muito mais. Nós queremos abrir para que todas essas pessoas em todo o mundo que achem ou que se sintam sozinhas, para que elas saibam que elas não estão. Que aqui nós temos a porta aberta para resgatar esses valores, para reconstruir essa alma dentro da sua família. Se você é mãe, está aí com dificuldade com a conexão com seu filho, venha assistir a GTV, venha trazer ele assistir junto com você. Tenho certeza que alguma mensagem vai tocar ele, vai tocar você e pode realmente contribuir para que você tenha uma relação melhor com o seu filho. Pois cada programa ele traz um pouquinho dessa mensagem, porque a mensagem ela não pode ser completa de uma vez só, porque nós não vamos assimilar. Ela precisa ser assim, conta-gota, que você vai se identificando, você vai percebendo a importância que todo o contexto possui. Então, com muita satisfação, eu vou apresentar para vocês agora um pouco do nosso site, porque toda a nossa programação televisiva tem a grade de programação de horários para que você possa começar a se identificar com alguns dos programas. E eu sei que aos pouquinhos você vai se conectando com outros, vai despertando a curiosidade de conhecer outros. E nós vamos falar sobre cada programa que passa aqui na GTV, para que você conheça um pouquinho o que você vai encontrar em cada um, para que você possa entender que aqui é uma programação televisiva com horário certo, para que você chegue em casa ou em algum horário do final de semana, que você se dedique a sentar na sua sala e assistir em família a programação. Se não conseguiu assistir em família, igual sente e se concentre na sua tela da TV, se desligue um pouco do celular. Nós estamos nos celulares, mas o nosso trabalho com a emissora é fazer com que você relaxe e curta a programação. Mas se você está na rua e não quer perder o programa, aí sim, assista pelo celular de onde você estiver. Então, é esse o intuito que a GTV traz para que você possa estar presente, conectado conosco em qualquer plataforma, inclusive no seu computador com o site. Então, nós vamos agora apresentar para que você conheça junto conosco um pouquinho de passo a passo do nosso site, da nossa emissora AGTV. E começando, vamos trazer aqui o nosso site agtv.com.br. Vamos botar aqui na telinha para que você possa entrar em contato e, ó, e aqui embaixo você vai estar passando o nosso site. Vocês podem ver ali, ó, que eu estou aqui ao vivo com vocês e está sendo transmitido na TV. Olha que bacana, eu mesma me assistindo, ó. Então, agora eu vou mostrar para vocês tudo que você encontra no site. Desde o passo a passo. Então, nós temos aqui home, nós temos a programação da TV, nós temos vídeos, eu já
explico melhor, agenda de eventos, equipe, notícias atualizadas, galeria de fotos. Então, vamos para a programação. A programação, você vai ver, no dia da semana, na quinta-feira, hoje, nós temos a programação aqui e os programas. Então, às 7h, às 8h, nós tivemos o Meu Melhor Amigo Pet hoje. Falando sobre o mundo pet, está passando o programa da Fei Pet. Das 8h às 11h, nós tivemos o AG Kids. E essa semana nós temos o AG Kids às 9h com o filme Fica Comigo. Então, tá na programação do AG Kids esse grande média-metragem que é de produção gaúcha, brasileira, aqui do nosso Rio Grande do Sul, da Conceito Filmes. Nós temos aqui às 11h até o meio-dia, inclusive ficando com a Aline Mariotti. Esse programa é um programa que estreou ontem aqui na grade, um programa que eu tenho certeza que vai ser libertador, porque ele abre as portas para o universo das pessoas, né, da pessoa com deficiência. Então, surdos, mudos, cegos vão poder se conectar. Por quê? O programa, ele trata sobre inclusão. Então, ele vai ter a tradução em Libras, vai ter a tradução de várias maneiras para que as pessoas se sintam incluídas. Um programa feito para a pessoa com deficiência. Então, você vai poder se sentir parte também aqui da programação, porque existe um programa pensado em você, para que você possa estar sendo visto. E você também vai ter portas para conversar e falar com a Aline Mariotti. Vamos lá. Nós temos aqui o jornal, que está agora ao vivo no ar com vocês. Nós temos depois a 1h de Orlinda Viborosa, que é uma personagem divertida, é um programa de comédia. Ela começou no jornal com um quadro, e agora, como tem muitos episódios da Orlinda, nós temos um horário para ela, porque ela merecia, ela encanta, ela diverte. Então, Orlinda Viborosa ganhou um horário na GTV, exclusivinho dela. Então, você se diverte com as comédias da Orlinda Viborosa. Ela é sensacional. À tarde, nós temos das 14h às 17h a sessão da tarde, com filmes, desenhos, tudo o que está acontecendo. E nessa semana nós temos o filme Fica Comigo na sessão da tarde, que é esse grande média-metragem gaúcho brasileiro, aqui da nossa Serra Gaúcha, produção da Conceito Filmes e da roteirista e também produtora Adriana Tolardo. Aqui nós temos às 17h às 18h o programa que estreou Turismo del Radicchi. Turismo del Radicchi é um programa feito ao vivo, né, para conectar Itália e Brasil. O projeto Turismo del Radicchi é um grandioso projeto. Inclusive, hoje o programa que estreia nesta quinta é um programa explicando todo o projeto Turismo del Radicchi, todo o que nós vamos estar entregando para o telespectador, porque é um programa que vem exatamente para conectar as famílias italianas e brasileiras, para acender essa chama de você poder se reencontrar, de você se conectar. Então, aqui é às 17h, mas na Itália é às 21h da Itália, horário nobre na Itália, porque é assistido por muitos italianos. Então, a gente fica muito feliz, porque a GTV, exatamente com este coração gigante, ela tem exatamente esse propósito de trazer a conexão das famílias, e nada melhor do que poder estar conectado com a nossa origem italiana. Então, acompanhe o programa Turismo del Radicchi, que você vai se conectar. Das 18h às 19h, nós temos o Vivendo Fora da Caixa com Damares Del Costa. Um programa, gente, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. A cada pouco, Damares tem um carisma, um carinho na sua explicação. Tu sabe que eu me identifiquei muito,
porque eu tenho o programa Viajando com André Grezana, mas faz tempo que eu não tenho conseguido viajar para produzir. E ela tem a mesma sensibilidade, então eu me senti, sabe, entregando para o nosso telespectador a mesma característica da simplicidade, do carisma, né, que ela possui, entregando para você um programa encantador de viagens, onde ela traz dicas, ela traz com que você vivencie o local onde ela está visitando. Então, super indico para você assistir, é realmente muito bacana. Às 19 às 20, nós temos o Conversando Negócios com Marta Sarmento. Marta Sarmento é uma mulher que vem construindo já há anos um trabalho voltado ao empreendedorismo feminino. Então, ela vem realizando conexões, já tem uma história dentro da sua jornada nesse mercado de conexões e de ajudar o pequeno e médio empreendedor, a pequena e média empreendedora. E nós trouxemos o programa Conversando Negócio com Marta Sarmento para ajudar você, pequeno e médio empreendedor, a saber que você tem uma porta aberta, que você tem um local para você expor o seu negócio, para que você possa realmente se conectar com novos empreendedores no mercado e saber que aqui nós temos os olhos, sim, para você que é pequeno e médio, que está ainda caminhando, começando o seu negócio. Aqui no Conversando Negócio, você vai encontrar dicas, orientações para que você comece o seu negócio e para você dê seguimento ao seu negócio. Também tem mensagens da semana com profissionais, tem a mensagem da semana com a nossa querida Lidiana Kaiser, que vem e traz aquela espiritualidade, né, falando sobre o que ela percebe do que vem para acontecer na semana, né? A mensagem da semana é aquela mensagem espiritualizada para que você se motive na sua caminhada. Depois nós temos o Jornal AG News, às 8 horas da noite, que você assiste o que nós estamos aqui produzindo. Aí depois, às 21 horas, temos o programa Turismo da Radite para o público brasileiro que não conseguiu assistir no horário da tarde, porque é um programa nobre. Então, nós trazemos ele às 21 horas do Brasil, que daí fica às 10, à meia-noite da Itália. Deixa eu ver, 21, 22, 23, 0, fica a 1 hora da Itália, 1 hora da noite. Então, quem assistiu o programa das 5 é direcionado ao público italiano. E o programa das 21 horas é direcionado ao público brasileiro. Então, convidou você a assistir, se organizar para acompanhar Turismo del Radicci. E depois nós temos o Parques do Mundo, esse programa incrível, que é um programa que nós temos muito carinho, que é o programa com o Jaco Basco, que é o prefeito da Redenção de Porto Alegre. A Redenção é um dos maiores parques aqui em extensão, inclusive da América Latina. E a gente tem conhecido tanta coisa com o Jaco Basco, porque ele traz a história, ele traz os eventos, tudo que está acontecendo. Então, o programa Parques do Mundo, ele inicia trazendo a história da Redenção, o conteúdo da Redenção, mas ele vai se conectar com outros parques também, e você vai conhecer muito mais com o Parques do Mundo. E eu convido você, então, às 22 horas a assistir, porque realmente é um programa imperdível para você se inteirar com as belezas naturais que o nosso Parque da Redenção possui. E você, em outro lugar do mundo, pode conhecer mais do Parque da Redenção. Você que está morando em outro lugar do mundo, pode lembrar das suas memórias do Parque da Redenção. Então, eu tenho certeza que você vai gostar muito deste programa. Então, e depois segue na programação o Cine Pipoca, que é o Cine Pipoca, e também tem o Madrugadão com as séries de filmes. Então, eu trouxe um pouquinho da agenda de hoje, mas vocês podem olhar aqui, na sexta-feira já temos o Turismo del Radicci às 7 da manhã, e assim por diante você consegue acompanhar o que está acontecendo na programação. Então, você entendeu que no site você acompanha a programação, o horário dos programas da AGTV.
Agora nós vamos para os vídeos, para que as pessoas possam entender um pouquinho mais. Então, nos vídeos, você vai encontrar aqui todos os vídeos recentes que foram entrando. Quando você olha em categoria, cada um é um nome de um programa. As categorias são divididas por programas. Então, a G Esportes, a G Kids, Conhecendo a História com o professor Luiz Maria Grezana, inclusive, é um programa incrível, porque você vai conhecer história com o professor de História e Filosofia, que tem uma didática surpreendente para que você possa conhecer a história na vivência real e de um historiador apaixonado pela vida. Então, você vai entender a história com uma visão muito mais humanizada, muito mais compreendida nos valores reais que a gente deve perpetuar a nossa história. Então, aqui cada um você viu. Então, eu vou abrir para vocês entenderem. Clicou no AG Esportes, você vai ver os programas de esporte. Nós temos aqui, para que você possa assistir, a AGTV transmitiu ao vivo, em tempo real, esse grandioso evento que é o Soldiers Arena, o campeonato de MMA que aconteceu em Igrejinha. Então, você consegue assistir todas as lutas que aconteceram. Tá incrível, tem a primeira parte e a segunda parte para que você assista. E a gente tem muito orgulho de ter sido a emissora a abraçar e transmitir ao vivo a programação, esse grande campeonato de evento de MMA que registra o esporte no nosso estado. Aqui nós temos uns programas que aconteceram na Stock Car em 2017, em 2023. Nós temos outros que nós vamos trazer aqui, mas que estão lá na nossa programação do nosso canal do YouTube, que você também pode acessar. Aqui nós temos o AG Kids, com um programa temático de Natal em 2021, que a gente pretende, nesse ano de 2025, retornar ele em atividade para que as crianças possam realmente participar cada vez mais. Tudo é construído para o futuro das nossas crianças. Então, com certeza, a G Kids volta com a sua programação, além dos desenhos, com um programa aqui temático para as nossas crianças, logo, logo com mais novidades. Aí você clica no Conhecendo História, você tem os programas Conhecendo História com o professor. Cada programa tem um tema, um conteúdo. E essa semana está acontecendo o conteúdo O Sentido do Poder. Eu super recomendo que você clique e assista, porque é um programa incrível. Você passa a entender o sentido do poder, o quanto é importante de entender como que a sociedade vem reagindo pela falta de compreensão dos papéis e de cada órgão, e o poder está totalmente direcionado a isso, está relacionado. Então, a gente precisa entender a origem do sentido do poder para que a gente possa perceber digamos, como que eu vou explicar? A nulidade, não, a carência, como que é a palavra, como que eu posso usar? A fragilidade que nós estamos vivendo hoje por uma falta de compreensão do sentido do poder. Mas, enfim, nós temos aqui a de Orlinda Viborosa, onde você olha episódio por episódio. Nós temos, então, Brilha Aqui, com Adri Tolardo, um programa da Serra Gaúcha, do glamour dos eventos da Serra Gaúcha. Nós temos aqui, Frente a Frente, com Andréa Grezama, que é o programa contando histórias de pessoas, então vocês conseguem acompanhar as histórias. Aqui nós temos os jornais que aconteceram para você, se não conseguiu pegar o jornal. Temos o Meu Melhor Amigo Pet, e assim por diante. Temos aqui o Parques do Mundo, todos os programas que já foram para o ar. Temos o Turismo Del Hadid, o programa que está no ar e que agora vai entrar um novo. Nós temos o Parques do Mundo, uma dose de esperança com o terapeuta Sandro Barros. Esse programa é incrível. Ele é uma luz para aquelas pessoas
que acham que não existe mais salvação. Ele traz a luz, mostra que é possível se superar. Você que tem problema com dependência química, você que tem problema de depressão, assista. Ali ele entrevista médicos que podem realmente alimentar você da possibilidade da superação de melhoria, não é do dia para a noite, é exatamente se alimentando dessa possibilidade que você vai se encontrar. O Viajando com Andréa Grezana, as viagens que eu fiz para que você possa acompanhar, Viajando pelo Brasil, esse programa incrível também, que é produzido aqui tem muitas produções aqui no Rio Grande do Sul e toma parte em todo o Brasil, um programa de turismo, de viagens, e o Vivendo Fora da Caixa, com a Damares Del Costa, como eu falei, que é encantadora. Então, aqui alguns dos programas, né? E vai entrando novos programas, tem muita programação ainda para estrear na GTV, então você consegue assistir tudo que já foi, que já saiu da nossa programação da TV, está aqui nos vídeos. Então, trouxemos aqui um pouquinho da orientação. Em outro momento, trago mais informações aqui do nosso site. Mas é isso. Estamos aqui conectados para entregar para você o que tem de melhor, voltado a construir família, voltado a trazer você se sentir parte, eliminar as tensões, as dúvidas, os medos. Porque quando você consegue sentar para assistir algo, você já está no caminho certo. Quando você não tem mais aquela paciência, é porque você precisa frear. Porque nós precisamos entender que tudo tem o tempo certo, até o momento de assistir um conteúdo. Então, nós vamos para um breve comercial, porque nós temos agora os comentários de esportes com o nosso comentarista Fausto Grezana. Não saia da telinha que nós já voltamos. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos, yeah. Estamos de volta dos comerciais e agora nós vamos receber o nosso comentarista de esportes, Fausto Grezana. Seja bem-vindo, Fausto. Olá, bom dia a todos aí, boa tarde para quem estava esperando e já conseguiu almoçar. Bora comentar sobre essa dupla Grenal aí que estão em caminhos completamente diferentes, mas que tem muita coisa em jogo até o final do ano. É isso aí, bom dia, boa tarde e boa noite, porque o nosso jornal também é transmitido à noite, inclusive para o nosso telespectador da noite poder relaxar e assistir um conteúdo de valor e todos esses comentários, clima-tempo. Então, vamos lá, Fausto. Grêmio Bora. empatou com o Cruzeiro. Como que foi esse empate? O Grêmio está realmente na derradeira ou ainda pode se salvar? A situação do Grêmio é muito delicada, né? Não é mais delicada porque não está na zona de rebaixamento, mas pode ser que fique em uma questão de uma rodada. O que separa o Grêmio da zona é um jogo apenas, são 3 pontos. O primeiro time que está na zona de rebaixamento é o Criciúma, que tem 2 jogos em casa na sequência. O Grêmio, é bem verdade, tem um jogo em casa contra o São Paulo, mas é um jogo muito difícil porque o São Paulo tem pretensões no campeonato ainda de buscar uma vaga direta Libertadores. Os adversários do Criciúma também têm suas questões, mas o Criciúma parece até, em alguns momentos, ter um pouco mais de alternativa em relação ao Grêmio. O Grêmio, apesar dos nomes, dos bons jogadores, vem fazendo péssimas partidas, inclusive jogando muito mal, né? Ontem até foi um jogo equilibrado, onde pega um Cruzeiro meio ressaqueado da final de Sul-Americana
um Cruzeiro que não é aquele Cruzeiro. Eu costumo falar que os trabalhos do Fernando Diniz, a qual eu sou muito fã, eles dependem de tempo. E esse tempo é de no mínimo 6 meses para o Fernando Diniz conseguir dar sua cara para os times. Ele não consegue chegar e fazer bons trabalhos de maneira imediata, porque não é o perfil do Fernando Diniz. É um jogo muito mais complexo do que o normal. O normal seria se fecha para defender e ataca nos contra-ataques, ou arma enquanto os adversários estão fechados. O Diniz não é assim, o Diniz quer ser propositor o tempo inteiro, ele quer ter a bola o tempo inteiro, e isso exige muito treinamento e muito tempo. O Cruzeiro não teve esse treinamento e também não teve esse tempo. Então, é um time que oscila bastante desde a chegada do Diniz e vai oscilar até o final do ano. Agora, se o presidente do Cruzeiro tiver a paciência e manter o Diniz para o ano que vem, certamente o Cruzeiro conseguirá voar para voos maiores. Quanto ao Grêmio, a situação é muito delicada de verdade, né? O Renato tá cada vez mais na corda bamba, cada vez menos desculpas o Renato tem para os resultados negativos. Ontem, na coletiva, ele chegou até a citar, pô, mas o Manchester City do Guardiola não ganha 5 jogos. Ah, o Real Madrid não faz boa temporada e vocês querem que o Grêmio faça? Sim, mas a comparação do Grêmio não é contra esses times. É só tu andar alguns quilômetros e ir até o estádio Beira-Rio que tu vai poder fazer uma comparação muito mais real para o Grêmio, né? Os dois sofreram as mesmas coisas, os dois tinham as mesmas condições de trabalho e o Internacional chegou a 3 rodadas do final com um sonho que obviamente é hipotético e não vai acontecer do título, mas com uma confirmação de Libertadores. E o Grêmio nesse tempo todo parece que vive numa animosidade, um clima de anímico meio passivo, e não busca realmente lutar pelo que poderia se lutar, assim como o Internacional fez nesse campeonato. Então, acho que o Renato ele tenta criar essas pegadinhas na imprensa, mas o cara que tem um pouco mais de consciência, um pouco mais de percepção do óbvio, consegue ver que a comparação do Grêmio deveria ser com o seu co-irmão, com o time que está a poucos quilômetros da sua casa, coisa que o Grêmio não está nem se comparando ao Internacional no momento. Muito bem. Fausto, Inter ainda tem chances? Olha, eu Até tô. Diga. Até para concluir do Grêmio, né? Surgiu o Uhum, burburinho no meio de semana que o Bright White, que é um cara que veio do futebol espanhol, é um cara uhum, de seleção dinamarquesa e tudo mais, que joga no Grêmio, inclusive fez o gol ontem, teria reclamado dos treinos do Renato, que é um cara que não aplica treinos no- no- nos dias de semana, são treinos uhum, muito fracos. Claro que quando o ambiente não vai bem, tudo isso começa a estourar, né? Parece que o Soteldo, após a partida, falou que não fica. Parece que a esposa do uhum, Rodrigo Caio postou nas redes sociais que o Rodrigo Caio tinha condições de jogo há muito tempo e só foi receber oportunidades agora. Então, muitas uhum. coisas vão estourando quando o ambiente não tá bom. Então, é só para fazer mais um adendo de que, Não, além do time não estar bem, o ambiente também está longe de estar bom. muito importante a gente estar ciente disso, porque é nítido que se não está bem é porque algo está refletindo internamente que não está nem motivando os jogadores a dar o melhor. E isso provavelmente pode estar sendo um problema de desgaste do próprio Renato Gaúcho. Será que ele já não está no tempo de ele também ter uma reciclagem? Talvez ele também não esteja satisfeito e às vezes o compromisso faz com que ele se mantenha, né? Não dá para entender o que vinha, né, tão positivo e depois começou a decair de um jeito tão brutal como está o Grêmio atual. Mas O ano de 2024 do Grêmio é muito ruim. É muito ruim. O Grêmio foi campeão gaúcho por um fracasso no Internacional, mas o ano do Grêmio é muito ruim. Se tu tiver com condições de elencar 5 partidas do Grêmio que foram boas no ano, a gente não consegue fechar uma mão para falar sobre essas 5 partidas. Então, realmente é um ano muito ruim do Grêmio. E isso passa, sim, infelizmente, ou felizmente, pela mão do Renato Gaúcho. sim. Bom, mas a gente quer falar sobre felicidade, e felicidade a gente vai conseguir falar falando da dupla Grenal do nosso Internacional. Fausto, Inter ainda tem chance. Eu tô aqui, ó, na torcida, sabe? Pedindo para todos os santos para que a gente possa ter chance. Tem? Conta aqui pra gente.
Bom, sinceramente, eu não acredito em chance nenhuma do Internacional ser campeão, né? Eu sei que matematicamente os colorados mais sonhadores estão sonhando com isso, mas é muito difícil. O que separa o Internacional do título são 8 pontos, em 9 que vão ser disputados contra o Botafogo. Então é uma questão muito difícil do Internacional conseguir esse título. O Inter tem um jogo contra o Botafogo, é bem verdade, mas o Inter teria que vencer o Flamengo no Rio de Janeiro, vencer o Fortaleza em Fortaleza e ainda assim vencer o Botafogo no Beira-Rio para sonhar com os tropeços do Palmeiras contra o Cruzeiro, contra o Fluminense e o Botafogo tropeçando contra o São Paulo na última rodada. Então, cara, sinceramente, os matemáticos colocam menos de 1% de chance. Eu acho que é beira mesmo que isso, mas mesmo não tendo o título, o Inter encerra um ano de maneira muito positiva. Mesmo que não vença os 3 jogos agora na sequência, o Inter se coloca sim como o grande time do segundo turno, sim, como o grande time do futebol brasileiro no final do ano, e bota o Inter com expectativas para 2025 ser um ano muito glorioso para o Internacional. Eu acho que vai ser sim o ano que a gente vai encerrar esse bloqueio de títulos que a gente vem tendo nos últimos 10 anos por parte do Inter. Então, eu estou muito otimista. E só aproveitando o gancho que eu falei dos treinos do Renato, né? O Wesley foi naquele um assado com o Duda Garbi, que é um programa muito estourado no YouTube. O Wesley, que é o grande destaque do Internacional nesse ano, né? E ele cita o Roger como o melhor treinador da sua carreira. O Wesley já tem 25, 26 anos. E é um cara que diz que ainda está aprendendo com o Roger, que os treinos do Roger são muito, digamos que, educativos. Ele faz o cara aprender muito sobre o que tem que fazer em cada determinada situação. Então, isso já mostra que o Roger realmente parece que chegou na maturidade máxima do seu trabalho, ou ainda vai aprender um pouco mais. Mas é um treinador que está realmente acima do que a gente esperava. E falo, inclusive, pelo nosso jornal aqui, que eu até defendi o Roger, falei que a gente tinha que dar tempo, mas em muitos momentos a gente não esperava que o Roger fosse conseguir terminar o ano, né? Inclusive, algum dos nossos comentaristas naquela época falava e apostava que o Roger não encerraria o ano de 2024 no Internacional, e a gente está encerrando o ano de 2024 com o Internacional no seu melhor momento dos últimos 5 anos, tranquilamente. Teve, obviamente, aquela chance de título com o Abel em 2020, naquele jogo contra o Corinthians, mas o Inter não jogava tão bem quanto joga hoje. O Roger realmente devolveu a parte anímica e a parte, digamos que, motivacional de todo o Colorado, porque o título tá muito distante, mas o desempenho tá muito, 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 muito bom. E as pretensões para 2025 só melhoram a cada jogo que passa. E a gente traz isso para você, telespectador, porque muitos que acompanham nosso jornal, nem todo mundo é do ramo do futebol. E o nosso comentarista traz bem claro as situações. Então, realmente é importante agora, quando tu colocas todos os jogos que nós vamos precisar superar para poder chegar, né, a ter a chance, né, a gente passa a entender que realmente é quase que uma mega sena, né? Uma loteria fora né, de porcentagens para poder conseguir. Mas a Seria, gente. seria basicamente isso, né? Mas assim, o que importa é que a gente chega a 3 rodadas do Exato, final com esse sonho. Coisa que exato. há 6 meses atrás, eu nem lembro se Não. faz 6 meses a questão da enchente, ou faz menos tempo Uhum. até. Foi quando a enchente mesmo? Foi em Foi maio. maio, imagina, a gente faz 5, 6 meses que a gente estava falando de um cenário Uhum. catastrófico, onde a gente clamava, de repente, para o time não ser rebaixado, que se o time ficar na Série A tá maravilhoso, porque é um ano horrível. E a gente está chegando a 3 rodadas do final com o sonho de ser campeão. Então, o Colorado tem que estar mais do que satisfeito. É o melhor time do Brasil hoje, não é por pouco. A gente joga É. muito mais que os outros times do Brasil hoje. Então, o Colorado tem que estar muito satisfeito e muito empolgado para o ano de 2025. Agora, sobre o título, dificilmente vai acontecer. Mais do que dificilmente, é impossível acontecer o título. Não dá para alimentar esse sonho, porque esse sonho é muito. Se acontecer isso, cara, fecha Porto Alegre, fecha o Rio Grande do Sul, porque realmente vai acontecer um cenário catastrófico se isso acontecer. Ai, é verdade. Então, vamos torcer, porque seria realmente uma superação inédita. Mas a gente já está muito feliz, porque o nosso time realmente já vem apresentando, e méritos total do nosso querido técnico Roger, porque realmente ele trouxe o equilíbrio,
trouxe a potencialidade de cada jogador para o campo. Então, isso realmente é algo que eu tenho certeza que ele vai ficar na história, na memória dos colorados, porque ele pegou um time pós-enchente que estava realmente defasado, cheio de dificuldades de se reconectar entre o próprio time, e ele conseguiu. Mérito, parabéns, Roger. Até o D'Alessandro me surpreendeu muito nesse período, porque eu não colocava esse chefe de vestiário como uma coisa tão importante, porque não é no cenário nacional realmente algo muito relevante, mas realmente no internacional parece que o D'Alessandro ele consegue impor aos jogadores, digamos que o sentimento de grandeza do Internacional. Ele faz os caras sentirem o que tem que ser o Internacional. Então, parte disso sim, além do Roger e tudo que o Roger tá fazendo pelo time, essa parte anímica do D'Alessandro eu acho que tem sido muito importante. A gente vê que nos jogos ele é sempre o cara que puxa a oração, que puxa a cobrança, que puxa a fala. É um cara que é ídolo do Internacional e colocou, eu acho que dentro do vestiário, na cabeça de cada jogador, o real tamanho do Internacional. E quando eu falo, muitas vezes pode parecer meio torcedor falar isso e tudo mais, mas eu já citei que Inter e Grêmio eram os dois maiores clubes do Brasil por tudo que representam. E eu não troco absolutamente nada do que eu falei. Eu não vejo nenhum clube no Brasil do tamanho do Internacional. Em questão de estádio, em questão de engajamento do seu torcedor, isso não existe em lugar nenhum do Brasil. Nenhum torcedor no Brasil é tão passional quanto é o Colorado e quanto é o Gremista. Isso faz os clubes serem, sim, gigantescos, e o D'Alessandro conseguiu trazer esse tamanho para o vestiário, por isso que o Inter se tornou um time imparável nesses últimos 100 dias. O Inter não perde há 100 dias. 100 dias corridos. E é importante porque eu acredito muito que o D'Alessandro realmente foi fundamental, crucial nessa reconstrução, porque ele é uma referência de um ídolo respeitado e também com humildade. Eu acredito que ele brotou a humildade novamente nos jogadores, justamente para que eles não estivessem naquele duelo, eu sou superior, eu sou melhor, eu sou... Então ele reconstruiu a humildade de uma equipe, de uma engrenagem que todos fazem o Inter ser vitorioso. Então, ele acho que ele trouxe o equilíbrio novamente, exatamente para o time. Então, realmente, mérito, inclusive do Roger, de estar trazendo o D'Alessandro no momento crucial e importante do nosso Internacional. Com toda certeza. E pode parecer besta, mas a questão da nacionalidade pesa muito, tá? O argentino é muito mais passional do que o brasileiro, muito mais respeitoso aos valores recebidos do que o brasileiro. E o D'Alessandro é esse cara, né? Ele é completamente passional, ele ama o Internacional, ele ama o clube, ele respeita o que o clube transformou a carreira dele. E os argentinos são assim, a gente até costuma brincar do Bernabé que não para de correr. Tu não consegue imaginar um lateral esquerdo brasileiro que não para de correr, porque não é deles esse engajamento da partida. E realmente os argentinos são muito mais passionais. E que bom que nós, colorados, temos o D'Alessandro como grande ídolo e como figura participativa ainda no vestiário do Internacional. É verdade. E continuando, Fausto, Botafogo e Palmeiras, como foi? Botafogo venceu, né? 3-1 o Palmeiras. O Palmeiras que era o grande favorito ao título, porque tinha esse jogo muito decisivo em casa. Inclusive, o empate favorecia muito o Palmeiras, porque o Palmeiras agora está a 3 pontos do Botafogo. O Botafogo tem 2 jogos, um jogo contra o Internacional no Beira-Rio e um jogo contra o São Paulo em casa. Só depende de si para ser campeão, mas apesar dos pesares, apesar do Botafogo ter vencido o Palmeiras, não descartem o Palmeiras como campeão brasileiro. E por que eu digo isso? Porque o Internacional enfrenta o Botafogo no Beira-Rio. E hoje, com todo respeito ao Botafogo, o Internacional joga mais do que o Botafogo. E se o Inter vencer o Botafogo, o Palmeiras volta a depender apenas de si para ser campeão, apesar de ter perdido em casa por 3-1 do Botafogo. É um jogo também, normalmente, os clubes do Brasil sentem muito quando jogam no Allianz Parque, quando jogam no Engenhão. O jogo entre Palmeiras e Botafogo, até brinquei com os amigos, pô, mas do Palmeiras vencedor do Botafogo. Eu falei, cara, o jogo do Palmeiras e Botafogo é um pouco diferente, porque os dois jogam no sintético. Então não tem aquela coisa de um sentir muito gramado do outro. E o Botafogo se colocou nessa situação de deixar o Palmeiras ser
digamos que o time que tinha a obrigação de atacar, se fechando os contra-ataques, gramado sintético muito rápido, esticadas, o Botafogo chegava com muito perigo, mas é um time que já treina no gramado sintético, então isso faz muita diferença. Então, foi um resultado que surpreendeu muita gente, mas é um resultado que também era plausível, porque os dois tratam do mesmo gramado. Agora, sobre o campeonato, o Botafogo tem um certo favoritismo por ter vencido, mas tem que pontuar contra o Internacional no Beira-Rio, porque se perder, o Palmeiras volta a ser o grande candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Então, trouxemos aqui um pouco de esportes para o nosso telespectador. Pode falar. Só deixar um para falar também, o Juventude venceu nesse meio de semana o Atlético de Mineiro, lá em Minas Gerais. Era um jogo muito importante. O Juventude chegou a 42 pontos agora, 43 pontos. Meio que respirou bastante essa questão do rebaixamento, então provavelmente o Juventude não vai ser rebaixado. Isso é uma notícia muito feliz para o estado, porque a gente consegue ter 3 representantes caso o Grêmio não caia, né? Se o Grêmio cair, apenas 2 representantes, mas temos o Juventude aí perto de se livrar do rebaixamento com essa vitória muito importante contra o Atlético Mineiro, que poupava jogadores para o final de semana. A gente tem final de Libertadores no final de semana entre Botafogo e Atlético Mineiro. Então, parabéns ao Juventude e espero que consiga confirmar essa classificação, ou digamos que essa manutenção de Série A para o ano de 2025. Bom, então já temos aí uma notícia positiva e agora vamos torcer. Aqui nossa programação, nós somos aqui colorados, mas a gente torce pela nossa dupla Grenal. Então a gente não quer o Grêmio sendo rebaixado. Então vamos, Grêmio, vamos aí buscar forças aí para se manter aí na primeira divisão, porque não é fácil cair para a segunda. Nós já comentamos sobre isso, realmente é retroceder demais para um time com a grandiosidade do Grêmio. Bom, Fausto, muito obrigado pela participação, sempre enriquecendo aqui o nosso jornal, aqui trazendo informações dos esportes. É esse o sentido aqui da nossa programação, conectar toda a família. Então, desde o início com entrevistados, hoje nós informamos e explicamos um pouquinho sobre a AGTV, sobre como assistir programas passados e, como de praxe, os esportes. E agora nós vamos para o Clima-Tempo. Fausto, um beijo grande. Terça-feira que vem estamos aqui ao vivo junto com você. Grande abraço, até terça-feira, já com grandes novidades aí sobre essa disputa pelo título, sobre disputa de rebaixamento, sobre título de Libertadores, sobre campeonatos europeus. Nos vemos na terça-feira para falar sobre tudo isso. Um grande abraço e um bom final de semana a todos. Vai ter muito conteúdo, então já se prepare para não perder o jornal de terça-feira. Beijo grande, Fausto.